Oi, Chuchus. Então, estamos aqui na nossa aula de redação, que agora já está com um horário mais ajustado. Agora a gente já sabe que a gente vai se ver toda sexta-feira. Beleza? Seguindo o ritmo que a gente sempre fazia, a gente vai trabalhar com um tema semanal para vocês produzirem, né? Para vocês fazerem a escrita semanal daquela semana. E vamos trabalhar com alguns conceitos enquanto isso acontece. Bacana. O nosso tema dessa semana ele é como combater o avanço de epidemias e endemias no Brasil. Bacana. A gente tem então alguns recortes. O como combater, como eu tinha dito para vocês, desde o Enem, se eu não me engano, de 2015, a gente já sabe que o Enem aceita que seja abordado ao longo desse tema o recorte do como combater enquanto apresentação da proposta de intervenção. Então, uma vez que a gente faça uma proposta de intervenção para esse tema, vai ser aceito, que a gente entendeu que o tema é como combater a questão. Bacana. Como combater o quê? O avanço. Então, como que a gente impede que seja disseminado essas epidemias e endemias? Sendo o segundo recorte, tanto epidemias quanto endemias. Nesse caso, a gente vai aceitar toda vez que estiver retratando uma doença, que a gente estiver retratando uma condição no ser humano, que ela se espalhe rápido ou dentro do país ou dentro do mundo, como são os casos da pandemia. Alguns avisos que eu tenho para fazer para vocês. A gente vai conseguir uma explicação um pouco mais aprofundada, tanto de alguns argumentos, quanto do conceito de pandemias e endemias, pela Luísa, a professora de biologia de vocês. Eu vou deixar em anexo um material com uma explicação dela um pouco mais aprofundada. Como a gente já tinha conversado antes, não é que a gente vai precisar usar toda essa explicação. A gente vai treinar, filtrar as informações que fazem sentido para a minha produção textual, para que isso seja considerado um repertório sociocultural. Depois também a gente vai tratar de alguns assuntos da filosofia, de comportamento humano, de por que a gente consegue combater algumas condições e outras não, por que a gente tem dificuldade de aceitar algumas formas de combater, mas no geral eu vou deixar duas explicações de autoridades da área, eu não sou bióloga, não sou filósofa, né, sobre tanto o comportamento dessas doenças quanto a explicação do nosso comportamento para elas. Beleza. A gente vai começar tendo em vista algumas linhas argumentativas. Eu vou fazer um vídeo com vocês falando um pouco melhor sobre como que vai funcionar o nosso projeto de texto. Mas, no geral, só para que a gente tenha uma informação melhor de quais que são essas informações que eu vou orientar que vocês façam no projeto de texto, né? O projeto de texto como eu faria, o projeto de texto como que eu consigo visualizar fazendo essa redação, a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Primeiro, a gente vai trabalhar com a questão do coronavírus, porque como combater o avanço de epidemias e endemias, a gente vai conseguir utilizar essa como uma linha argumentativa. Mas, professora, eu acho muito improvável que esse seja o nosso tema do ano que vem, que seja esse tema do nosso ano ou do ano que vem. Eu acho que está muito perto, eu não acho tão provável assim. Uma coisa que a gente precisa ter uma noção no nosso curso é que ele não vai ser sobre adivinhação de tema. O ensino da redação ele vai muito além do que essa questão de tentar adivinhar um tema ou tentar adivinhar outro tema. Não é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tentar prever, né, um possível tema. Porque senão é uma linha de ensino que ela é muito funcional nesse caso, no meu ponto de vista. O que a gente vai tentar fazer aqui não é tentar adivinhar um possível tema para que eu possa treinar vocês para esse tema específico. O que a gente vai fazer ao longo desse curso é aprender a fazer a produção textual, aprender a fazer uma redação dissertativa, argumentativa, no tipo que o Enem quer. Então, eu acho muito funcional que vocês, por exemplo, treinem a fazer produções textuais que elas sejam de assuntos que sejam de amplo conhecimento de vocês.
Então eu gostaria, por exemplo, que agora a gente treinasse, pegar todo o conhecimento que a gente tem sobre o coronavírus, pegar todo o conhecimento que a professora Luísa vai aprofundar sobre como que funciona essa disseminação desse vírus, para que a gente possa fazer um filtro e um recorte e usar isso dentro de uma argumentação que não fale necessariamente sobre isso. Essa produção textual, por exemplo, ela não está pedindo coronavírus, ela não está pedindo como combater o coronavírus, por exemplo. Eu preciso aprender a usar recortes de coisa que eu sei muito, de coisas que eu tenho muito conhecimento, para conseguir fazer uma produção textual. Eu preciso treinar vocês para isso, para não acontecer como aconteceu no tema do Enem, que foi sobre feminicídio, né? Infelizmente, a gente tem muitas informações sobre feminicídio na sociedade, a gente tem muitos dados, muitas notícias sendo divulgadas, e foi uma dificuldade que muitas pessoas tiveram naquele tema. A nota geral, a média nacional, ela baixou muito, porque eram assuntos que a gente tinha amplo conhecimento. Então, muitas redações foram zeradas, muitas notas abaixaram, porque muitas pessoas tiveram essa dificuldade de filtro sobre o que estava acontecendo. Então, é uma coisa que a gente precisa treinar agora. Como que a gente vai trabalhar com alguns conceitos? No texto de apoio que eu fiz, ele não cita necessariamente o coronavírus. Então, a gente já sabe que é uma informação que ela vai ser pontuada como repertório sociocultural. Então, eu posso dizer, por exemplo, e é o que eu vou aconselhar que vocês façam quando eu estiver explicando como que vai ser feito o projeto de texto, que vocês expliquem e foquem na parte da disseminação. Por que o coronavírus ele tem essa facilidade de contágio? Por que ele tem essa contaminação muito rápida, diferente de vírus que a gente tinha visto até então, como por exemplo o H1N1, como a gente tinha visto a gente vê, por exemplo, com a dengue, que ela tem outras formas de contaminação. Por que isso é importante para a gente nesse caso? Porque a gente está dizendo como que se combate uma epidemia, como que a gente combate uma endemia. Então, se a gente consegue identificar como que essa endemia ela é disseminada, como que esse contágio é feito, a gente consegue reverter esse processo. Ou a gente consegue evitar para garantir que esse processo ele vai ter o menor dano possível, que é justamente o que a gente está fazendo agora nessa quarentena. Então a gente vai trabalhar com esse conceito. Aconselho que vocês verifiquem o material da professora Luísa, está bastante didático, está bastante aprofundado, para a gente entender como funciona e depois a gente conseguir usar na nossa produção textual. O segundo conceito que a gente vai trabalhar, ele tem mais a ver com o comportamento humano, o comportamento das pessoas. Então, o que acontece? A gente tem já explicado, a gente já tem disseminado a informação de como se combate esse vírus. A gente tem, por exemplo, notícias de como que a quarentena, como que o auto-isolamento voluntário, ele tem sido funcional nesses casos. E isso é divulgado por biomédicos, isso é divulgado por pesquisadores que muitas vezes lidaram nos países deles com essa situação e viram como que o isolamento teria sido funcional naqueles casos. Então, a gente deveria já seguir como um fato, como uma verdade, de que essa é a forma mais prática, né? Que essa é a forma que tem sido mais vantajosa para o combate desse vírus. Ainda assim, nós temos pessoas que questionam essas verdades, nós temos pessoas que questionam o auto-isolamento, nós temos pessoas que questionam o uso do álcool, a gente tem pessoas que questionam a lavagem das mãos, por exemplo. Então é interessante a gente entender como que esse combate pode ser dificultado quando nós questionamos a ciência, quando nós questionamos instituições científicas. Então por que isso acontece? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar em uma reportagem que diga que um biomédico renomado na área comprovou por meio de pesquisas que de fato lavar as mãos é a forma mais eficaz de lutar contra esse vírus? Então a gente tem, por exemplo, linhas da filosofia, que eu vou deixar disponível um material para vocês de um professor explicando como isso pode acontecer, justamente para que a gente use de repertório sociocultural, que explicam por que a gente tem dificuldade em confiar ou em instituições científicas, ou, por exemplo, em universidades federais. É um discurso que, infelizmente, a gente escuta muito na atualidade, né? Então, isso é uma notícia, por exemplo, muitas pessoas vão dizer isso é uma notícia esquerdista, isso é uma notícia reaça. Por que a gente
tenta ver sempre um viés político, às vezes em pesquisas científicas, em reportagens que falam sobre isso. E muitas vezes questionar essas verdades, isso faz com que a gente não faça comportamentos que vão ser para o nosso bem. Outra questão, né, que pode ser vista como uma problemática, que pode ser abordada nesse texto como uma dificuldade de se combater essas pandemias e endemias, é, por exemplo, quando a gente se recusa a fazer uma atitude que vai ser benéfica para a comunidade, porque nem sempre ela é benéfica para mim. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, que o isolamento ele é muito difícil para que elas permaneçam naquilo, para que elas sigam aquela orientação. Então, às vezes, eu coloco em risco a comunidade porque eu tenho dificuldade, porque aquilo tá, por mais que esteja trazendo bem para o meu meio, não está trazendo bem para mim individualmente. Então, são todas linhas de comportamento, de comportamento humano que a gente pode verificar enquanto argumentação. Então, por que isso está sendo difícil de combater? Por que isso é uma dificuldade que a gente tem? Beleza. Materiais que eu vou deixar disponível para vocês. Vou fazer um projeto de texto, vou fazer um texto agora explicativo sobre o projeto de texto e a gente consegue seguir com a construção desse tema. Também vou deixar disponível para vocês o texto de apoio para que a gente consiga fazer essa produção semanal. Beleza?